Bom, pessoal dos quartos módulos, vamos começar então nossa correção de atividades. Aqui nós temos a atividade que foi aplicada no dia 11, tá? Que era daqueles 3 textos. Para quem não se lembra, tinham 3 textos, que era o homem que falava tudo com F, uma lenda, a lenda do Japim, né? E a terceira era uma poesia da Carolina Maria de Jesus, tá? Aqui era mais para a gente discutir como responder as questões, porque eu estou vendo assim questões muito vazias ou então poucas palavras, não tem muita argumentação. Então eu me preocupei com isso e resolvi colocar essas questões. Nós discutimos isso também na segunda-feira. Vou explicar sobre um dos textos que eu escolhi. Pela minha explicação, você deverá descobrir de qual dos 3 textos estou falando. Se eu responder para vocês, entendi tudo, foi legal. E aí, vocês têm como saber que texto que eu escolhi? Não, gente. Eu não dei detalhes do texto. Eu não dei dicas do texto. Pode ser legal qualquer um dos textos para mim, você não sabe o meu gosto. De repente pode ser a poesia, a lenda, ou então a história do homem que fala tudo com F, achei bem legal. Não sei. Então aqui, gente, o que deveria ser? Ó, na explicação, fica difícil saber qual texto foi escolhido, pois não há detalhes. Era essa a questão correta, tá? Errou quem escreveu outro. Você teve dificuldade de saber qual texto escolhi? Por quê? Sim, teve dificuldades. Não foi fácil, gente, tá? Porque não tem detalhes. Outra coisa, se tivesse que contar sobre o texto do homem que fala tudo com F, por exemplo, tá, gente? O que diria? Fala sobre o quê? Explique com detalhes. Então, o que vocês tinham que ter escrito aqui? Tinha que ter escrito o que você diria, né? Se tivesse que contar sobre o texto. Ah, eu diria que é um texto de um moço que vai para o restaurante, como qualquer outro, porém ele tem algo peculiar, algo diferente. Ele fala tudo com F. E o garçom achou aquilo engraçado e começou a fazer diversas perguntas, porém o homem só falava com F. Até que ao conhecer esse homem, ele disse: Olha, se você conseguir falar mais uma palavra com F, né, eu consigo deixar tudo grátis. E foi isso que aconteceu. Ele conseguiu falar a última palavra com F e não pagou nada. Tá? Então, vocês tinham que descrever aí com detalhes. Nada de, era um homem que falava com F que foi pro restaurante. Acabou. Não. Por isso que eu disse para vocês, fale com detalhes. Errou quem escreveu pouca coisa, tá? Português, enfatizo, é você detalhar, tá, gente? É claro que vocês estão aprendendo ainda, tá? Só que vocês têm que ter atenção nisso. Eu vou pegar no pé, viu? De quem escreveu pouquinho aí, ou de quem só copiou do texto. Vocês têm que prestar atenção no que o enunciado pede, tá? E se atentar a explicar mais. Vamos para a próxima atividade aí. Teve também, né, o caso da forca, que eram palavras com F. Teve um aqui que eu escrevi de uma forma, talvez não foi para vocês, tá? Então eu peço desculpas. Esse aqui, Florianópolis, era a capital de um estado brasileiro do sul, tá? Eu escrevi esse capital, como ficou a frase muito extensa, talvez não tenha aparecido para vocês. Depois eu configurei e consertei aí, tá? Mas enfim. Aqui, fruta vermelha, framboesa, nome de pessoa, Fabiano. Capital de estado brasileiro do sul, Florianópolis. Animal com bico, que estava muito na moda, está ainda, flamingo. Objeto que tem lembranças, foto, comida, feijoada, tá? Depois, nós temos aqui um detalhe, tá?
que eu pedi uma descrição desse restaurante do Homem que Fala Tudo com F. E aí vocês tinham que fazer no caderno, né? Essa aqui era a outra atividade. Eu coloquei tudo aqui para mim no WhatsApp, vocês estão visualizando o meu WhatsApp, coloquei todos aqui, tá? Inclusive, coloquei as redações de vocês, tá? Que vocês tinham que completar o que eu tinha escrito e vocês tinham que completar com as descrições, tá? Como vocês podem ver, muita gente esqueceu de colocar o título, o nome do seu texto. Outra coisa também que eu fiquei um pouco, né, preocupada seria aí o espaço para o parágrafo, que é o espacinho que você coloca antes de começar o texto. Não pode deixar tudo emendado, tá, gente? Outra coisa é dar o fim para o seu texto. Teve gente que escreveu pela metade, só porque deu 5 linhas, e não colocou o final. O que aconteceu no final? Fiquei curiosa, não sei o que aconteceu. Meu cérebro ficou, ai meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Tá? Não coloquem também título no final do texto, sempre aqui no começo. Ah, não sei que título eu vou dar. Então faz o seguinte, escreveu. Depois você volta aqui no começo e coloca o seu título, tá? Eu vou falar com vocês no privado, tá? Eu já corrigi tudo, coloquei aqui uma nota, tá bom? E vou falar com vocês no privado. Então, eu peço, assim, um pouco de paciência para vocês me aguardarem, falar com cada um de vocês. E aí, eu vou especificar como você foi no texto, tá bom, gente? Muito obrigado aí. Tchau.